Gente, eu tô muito arrependida de ter lido esse livro em fevereiro de 2024. E é porque eu deveria ter lido antes. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E esse é o livro de fevereiro do nosso Clube do Livro 2024. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Catarine e nesse ano a gente vai ler um livro por mês aqui no canal e eu dei o nome de Clube do Livro para esse projeto. Você pode fazer o download gratuito do planner aqui na descrição e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu fiz uso desse planner aqui para esse livro. Gente, eu gravei um vlog de leitura para esse livro aqui e vocês conseguem ver as minhas reações lendo esse livro e foi uma leitura assim maravilhosa, maravilhosa. Eu já vou dar spoiler aqui porque comigo não tem essa. Esse livro aqui, vou mostrar pra vocês. Esse livrinho aqui, pequenininho, ganhou 5 estrelas, de tanto que eu amei. Assim, é de uma genialidade sem tamanho. A pessoa escrever um livro pequeno, uma história redonda, com tantas informações e tantas reflexões que a gente pode trazer. Então vamos começar. O livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, é no formato de fábula. Porque assim, os bichos, eles falam, né? E tem uma lição de moral por trás. Isso remeteu muito à minha infância, porque era uma das coisas que eu mais gostava. Era justamente quando eu abri o livro de português e tinha uma fábula, eu achava o máximo. E eu consigo pensar em várias aqui. Tem a raposa que desenha das uvas, assim, etc. Muitas fábulas. E agora que eu sou mãe, eu pensei, nossa, daqui a pouco vai ser o meu, vendo essas fábulas aí, tirando essas lições de moral. Vai ser bem legal. E é basicamente uma fábula sobre a revolução dos bichos em uma fazenda. Eu não tinha noção de que se passava, o ambiente da história era numa fazenda. E foi bem legal não ter muito conhecimento sobre esse livro, porque você vai se surpreendendo com as coisas. Então, se você quer ter essa experiência também, dá uma pausa aqui nesse vídeo, faz essa leitura, é uma leitura super curta, em um final de semana, até em um dia você consegue finalizar essa leitura. Inclusive, se você quiser adquirir o livro físico, adquire aqui pelo meu link da Amazon. O link desse livro e de todos os livros do clube sempre vai estar na descrição dos vídeos aqui do canal, tá? E você incentiva a minha produção de conteúdo sem pagar nada mais por isso, só ao comprar por meio do meu link. É basicamente uma crítica, até aqui está escrito, uma crítica muito bem escrita de como os ideais socialistas são corrompidos por pessoas poderosas, como as massas iletradas são aproveitadas e como os líderes comunistas se transformam em capitalistas. E eu não sabia muito bem como que eu ia fazer um bom aproveitamento dessa leitura, porque ela destoa das outras leituras de desenvolvimento pessoal que eu já tinha feito na vida, né? Que são livros de autoajuda, basicamente. Mas esse livro aqui, ele tem essa roupagem de fábula, tem uma roupagem de uma historinha, mas ele tem esse pano de fundo de um livro de desenvolvimento pessoal. E aí eu fui sem muita expectativa de como eu ia fazer essa leitura ser bem proveitosa. E aí, no decorrer, eu já fui tendo umas vontades e uns insights de escrever algumas coisas nos livros, na capa do livro, fazer o trabalho de capa. Porém, esse trabalho de capa foi diferente. Eu não fiz do mesmo modo que eu fiz no livro de janeiro. E o que foi que eu fiz nesse livro aqui? Conforme eu ia lendo a história e identificava algum fenômeno social, eu escrevia na capa aqui do livro. E foi isso aqui que aconteceu. Eu consegui identificar alguns
E eu tenho certeza que ano que vem, se eu fizer a releitura desse livro, vão ter coisas que eu não consegui identificar nessa primeira leitura, porque cada parágrafo ele tem uma mensagem por trás e a gente consegue identificar coisas que hoje, esse livro foi escrito lá no século passado, por meados da década de 40, porque ele morreu em 1950, então lá em meados da década de 40 esse livro foi escrito e ele tem reflexos atuais. Então, é uma leitura muito pertinente que eu fiquei me perguntando, gente, eu fiz 5 anos de faculdade, eu fiz 4 anos de ensino médio, porque eu fiz no Instituto Federal, eu fiz junto com um técnico, e ninguém me passou essa leitura. Por quê? Porque a gente sai do ensino médio, da faculdade, sem ter essas leituras na bagagem. Se você não tiver essa autonomia, que é o que eu proponho para você agora, esse interesse em buscar essas leituras, você não tem acesso. O que é muito triste, porque se a gente tiver acesso a esse tipo de conhecimento, a gente consegue ter um desenvolvimento de um senso crítico, que é o que falta hoje. Falta muito, e a gente vê na internet que as pessoas não têm senso crítico nenhum. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, tá rolando ainda o Big Brother Brasil, mas todo ano é a mesma coisa. As pessoas ficam extremamente acaloradas na internet, não conseguem, é impossível ter um debate minimamente razoável, porque as pessoas não têm senso crítico. E os meus sentimentos lendo esse livro foram muito mistos. Eu fiquei apreensiva com a história. Em poucas páginas eu já tinha me apegado a alguns personagens e eu ficava com medo. E teve umas cenas tristes e no final do livro eu fiquei um pouco desesperançosa, sabe? Me trouxe esse sentimento de desesperança, como se as coisas não fossem do jeito que são e nunca vão mudar. Igual o nosso personagem Benjamin fala, né? Que é o burro. E aí eu vou ler para vocês aqui quais foram os fenômenos que eu identifiquei e cada um eu vou remeter ao que foi dito na história. Autoridade, líder antigo e respeitado. Eu identifiquei que o personagem de autoridade era o Major, aquele primeiro porco que deu a ideia da revolução e pouco depois ele morreu. Misticismo. Ele disse que veio por meio de sonho essa questão da revolução. Então tem esse caráter místico aí. Nossa, ele teve uma revelação, ele teve isso por meio dos sonhos. Tem o inimigo comum, que é o ser humano. Tudo isso, gente, todos esses fenômenos que eu já falei, autoridade, misticismo e inimigo comum, vocês conseguem identificar hoje na nossa sociedade, tanto no Brasil quanto no exterior. Todas as sociedades parecem que têm esses mesmos fenômenos e o autor, de uma forma brilhante, conseguiu concentrar isso no livro, que tem uma proposta muito simples. Se você for parar para pensar, a proposta do livro não é revolucionária, a proposta do livro, mas ao mesmo tempo ela é riquíssima. Próximo ponto, senso de comunidade. Então eles se identificavam como camaradas, né? O camarada fulano de tal, o camarada fulano de tal. Hoje na internet a gente vê bastante isso, né? Essa questão de comunidade, de senso de comunidade, as pessoas terem um nome próprio para isso. Ter o fator emocional, que é a música dos animais da Inglaterra. Tem um evento estopim, que foi justamente quando o fazendeiro deixou de alimentar os animais e aquilo ali foi a gota d'água para eles, porque eles já estavam inspirados pela revolução, né? Já tinham a autoridade que por meio de um sonho, né, com essa questão do misticismo, compartilhou com eles essa ideia de revolução. Eles já estavam se organizando, se chamando de camaradas, então esse evento estopim também é muito característico, né? História sempre foi minha disciplina preferida durante o ensino médio e era uma específica para o vestibular de Direito. Então eu estudei bastante história e eu consigo identificar várias coisas do que foi feito aqui no livro nos eventos históricos que eu estudei lá na minha época de vestibular.
Tem aí a questão das leis e dos mandamentos, né? Que eles fizeram os mandamentos lá dos animais. Condenar hábitos dos inimigos também é uma característica dessa questão revolucionária. Você condenar o que é do estrangeiro, do que não faz parte ali da sua comunidade, você condena. É um reforço para o que você está instigando, para o que você está reforçando. Tem a dinâmica do opressor versus o oprimido, mas quem é o beneficiado da opressão? Porque a gente tinha a égua, né, que se chama... Não vou conseguir falar pra vocês agora, mas tinha a égua que gostava de andar com as fitinhas no cabelo, ela ganhava torrões de açúcar, Molly. Nessa versão aqui, os nomes são os originais, eles não são traduzidos. Parece que tem uma versão que os nomes são traduzidos, que seria Mimosa. Mas no caso aqui dessa versão, a égua se chama Molly. É uma égua branca, bonita e afetada, que puxava a charrete do Sr. Jones. E ela chupava torrões de açúcar. Então, ela era, apesar de viver sob essa dinâmica do oprimido e do opressor, ela tinha esse benefício, né? Então, sempre tem essa classe que é mais beneficiada e que nem sempre compactua com a revolução, justamente porque tem medo de perder esses benefícios. Também tem uma teoria, e aqui eu acho que foi bem permeada pelaquela fase do positivismo, que tudo era transformado em uma teoria e que deveria ser validado pela ciência. E no caso dessa teoria, né, dessa ideologia, era o animalismo. Tem a propagação da revolução por meio dos pombos, tem as táticas de batalha, porque eles estudavam as táticas de batalha, tem as frases de efeito que eram muito utilizadas nos discursos, principalmente do Squealer, que é aquele porco que era o porta-voz dos outros porcos. Tem o uso de símbolos, que foi feito a bandeira, o hasteamento da bandeira. E eu reforço aqui, até não escrevi, mas pensando, tem o uso de símbolos e de cerimoniais, que sempre eram feitos ao redor da bandeira. Também é uma característica que a gente vê até hoje. E assim, a gente não vê essas características só em revoluções. A gente vê em vários aspectos da nossa vida. Na internet, nos nossos âmbitos civis, como nas escolas, nas igrejas, nas organizações civis como um todo, a gente vê tudo isso. Tem os marcos temporais, então, marcar aquela data como uma batalha de não sei o que, como não sei o que, não sei o que. Tem esses marcos temporais. Tem a organização política, que depois de uma revolução é o que mais pesa, né, ali. Como é que vocês vão se organizar a partir de agora, né, já que foi feito a partir do evento Estopim, o que foi feito ali. Tem a extinção da oposição por meio do uso da força, que foi quando o Napoleão, eu achei bem engraçado esse nome, né, porque realmente aquele líder francês, o Napoleão Bonaparte, ele pegou os cachorrinhos e utilizou eles como a sua armada particular. Então ele fez a extinção da oposição, que era o Bola de Neve, o Snowball, por meio do uso da força. Tem o porta-voz eloquente, que era o Squealer. Tem a criação de mitos. Então, durante a história, vários mitos são criados, o mito do Major. Isso vai sendo desenvolvido conforme o tempo. Tem a fase já da flexibilização de regras. Lembra aqueles primeiros mandamentos que foram importantes naquele primeiro momento? Hoje eles já são flexibilizados depois de um tempo. Tem os negacionistas, que são aquelas pessoas que se recusam de todos os modos a enxergar qualquer coisa que não seja aquilo que elas querem. Tem a população ignorante, que nesse caso ignorante é na questão de ser analfabeta mesmo. Tem a manipulação de dados, isso aqui é muito, muito característico hoje. Hoje você pode fazer uma pesquisa, você pode, a partir dessa pesquisa, utilizá-la como viés de confirmação para aquilo que você defende. Isso é extremamente utilizado de todos os lados políticos possíveis. Então, tem uma pesquisa X,
essa pesquisa ela pode ser totalmente vendida de uma maneira que defenda aquilo que você queira utilizar. É muito difícil hoje você ter acesso a dados que sejam realmente levados em conta na crueza dos seus dados. Não, tudo tem que defender algum tipo de ideologia. Tem o isolamento do chefe, que é justamente criar aquele isolamento assim, não, ele é intocável. No caso aqui foi o Napoleão. Tem títulos de honra que são totalmente inventados e eles são ali só para reforçar a figura do chefe, da autoridade. Tem o controle da história, essa parte também achei bem interessante, junto com a manipulação de dados, que é, não, aquilo ali não foi bem assim que aconteceu. Tanto é que tá aqui, ó, na história tem dizendo que era assim, assim, assado. Então esse controle da história é muito importante. Eu sinto que nós, brasileiros, nós não temos muito conhecimento da nossa história. Isso reflete hoje nas nossas escolhas políticas. A gente não tem muito interesse em estudar a nossa própria história, o que é bem triste. E isso reflete muito hoje na nossa população como um todo. Tem a escolha do vocabulário, porque até mesmo a linguagem, principalmente a linguagem é uma forma de controle populacional. Então, o uso de certas palavras, o contexto que essas palavras são inseridas, elas são uma forma de controle populacional. E tem a política do pão e circo, que é justamente você abafar as aspirações políticas da população como um todo, porque é interessante que ela se mantenha totalmente à parte do que está acontecendo. E para isso você distrai a população com alimentos e entretenimento. E foram essas as observações que eu consegui fazer aqui na leitura desse livro. Eu poderia passar várias horas falando sobre todas as coisas interessantes que eu considerei aqui, mas eu acho que eu consegui resumir bastante. Até aqui fazendo a releitura junto com vocês, eu consegui pensar em outras coisas, como o uso de algum bode expiatório. No caso, foi o Snowball, que tudo era culpa dele. E até eu anotei aqui 2 questionamentos que eu tive durante a leitura, né? Eu não sei, me respondam aqui nos comentários. O que vocês entenderam que aconteceu com o Snowball, com Bola de Neve? Ele fugiu, conseguiu fugir, ou ele foi capturado e assassinado pela equipe do Napoleão, mas isso não era interessante ser divulgado justamente para que ele fosse utilizado como bode expiatório para tudo que desse errado na fazenda. Eu não consegui identificar aqui 100% qual foi a opção do que aconteceu. Eu nem sei se o autor quer que a gente saiba 100% disso, porque também o que foi mais importante é que ele foi utilizado como bode expiatório. E outra coisa que eu não entendi é que na hora do massacre, que foi uma hora bem chocante pra mim, por que as pessoas começaram a se entregar dizendo que o Snowball... E será que foi só manipulação mental que fez isso? Porque pra mim é difícil conceber essa parte, sabe? O que vocês entenderam que aconteceu? Esses foram os meus 2 questionamentos que eu não entendi muito bem. E eu considerei isso como uma falha minha, não foi a falha do livro, por isso que eu permaneci dando 5 pro livro, porque eu realmente achei muito legal a história. Nesse livro aqui, diferente do livro de janeiro, no meu Planner Club do livro, eu não escrevi tantas coisas, vocês podem ver que eu escrevi aqui bastante mesmo. Porque os meus apontamentos, eles realmente ficaram mais restritos à capa aqui do livro, sabe? Eu coloquei todos os fenômenos sociais que eu compartilhei com vocês aqui. Inclusive, se você tiver algum fenômeno que eu não identifiquei, você fala, Catarina, tem esse aqui também. Escreve aqui nos comentários pra gente saber. E aqui, o que eu botei? Eu aprendi que os fenômenos sociais e principalmente os políticos são cíclicos, que o que vemos hoje já aconteceu em outra época e se repetirá, pois advém da natureza humana.
E eu escrevi esses fenômenos na capa do livro. Eu botei aqui. E a citação que eu escolhi foi do meu personagem mais interessante, que foi o Benjamin. Na minha opinião, meu personagem preferido. Deus lhe dera um rabo para espantar as moscas, mas que preferiria não ter o rabo nem as moscas. Eu achei isso de uma genialidade sem fim. E as metas práticas? Esse aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou botar? Mas na hora que eu sentei para escrever, veio tudo de uma vez. E eu botei: ler livros clássicos de histórias, pois deles dá para tirar muito aprendizado, e não só de livros de desenvolvimento pessoal. E aí, como tarefa, eu coloquei fazer uma lista desses livros, desses clássicos de história que eu quero fazer a leitura durante a minha vida. Reler o livro mais vezes e tentar identificar outros fenômenos a cada releitura. Não vou fazer essa releitura esse ano porque eu tenho muitos livros que eu quero ler, mas eu pretendo sim fazer a leitura desse livro. E eu fico muito feliz que eu tenho a obra impressa, porque já tá tudo anotado aqui e conforme eu for lendo, eu vou, revisitando. E eu também coloquei como meta ler mais obras do autor. No link aqui da descrição do vídeo tem o link do box, que foi o box que eu adquiri, que vem mais 2 livros, e um deles é 1984, que é o meu próximo livro do autor que eu vou ler. Eu acho que eu não vou conseguir ler nesse primeiro semestre, mas eu queria muito ler ainda esse ano. Então tá na minha lista de livros. E aqui, eu botei aqui que esse livro, ele pode ser tanto uma crítica ao socialismo, na minha visão, tá? Eu sei que o autor era socialista, eu sempre faço a pesquisa do autor e eu coloco algumas informações sobre o autor, e o autor, ele era socialista, tanto é que ele lutou na Guerra Espanhola. Mas assim, ao meu ver, esse livro pode ser uma crítica ao socialismo, o que é mais legal ainda se for, porque eu acho que isso também é de uma interpretação de quem tá lendo, né? Porque é muito difícil você fazer parte de um movimento e ter o senso crítico de desenvolver uma obra criticando esse movimento. Ou ele também pode ser uma crítica à implementação do socialismo, que deturpa os princípios do socialismo. Então, tem essas duas pegadas aí. Me digam aí qual que vocês acreditam que sejam. Se ele teve mesmo peito para fazer uma crítica ao movimento que ele defende, ou se não. Não, ele defende ainda essa ideologia, mas ele não concorda do meio que ela é implementada. E outra coisa que foi que eu consegui identificar, até botei aqui no post-it, eu consegui identificar que esse livro aqui, ele tem muitos arquétipos, né? São essas figuras, são os personagens. Cada personagem ali, ele tem um porquê na história, ele representa alguma coisa, ele representa alguma parcela da sociedade. Mas que dentro da Revolução, alguns bichos ficavam em uma desvantagem muito grande pelo seu fisiológico, digamos assim. Realmente era uma coisa, um impeditivo físico, que eles não poderiam ter a mesma igualdade. Mas e na nossa sociedade, quais são esses impeditivos? É uma questão financeira exclusivamente? É uma questão de manipulação da mídia? É uma questão de cultura? Qual é o fator, quais são os fatores que influenciam que cada indivíduo seja diferente do outro, mesmo que em geral a gente tenha a mesma fisiologia e as mesmas oportunidades? Em termos gerais, tá, gente? Espero que vocês entendam o que eu tô falando. E eu não tô aqui pra dizer qual é isso. É só uma reflexão que a gente tem que fazer. Qual é esse fator? Quais são esses fatores? E por que é importante a gente observar? E foi isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu achei que esse vídeo ia ser um pouco mais curto, mas falar dessa obra realmente não tem como ser tão sucinto assim, porque tem muita coisa pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!